Prezados casais, que a paz da Sagrada Família de Nazaré esteja em vossos lares. Ouçam atentamente esta pregação sobre as colunas que sustentam o matrimônio, feita pelo Reverendíssimo Padre Divino Antônio Lopes, fundador do Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria Santíssima e do movimento missionário Lanceiros de Lanciano. Desejando com esta pregação alertar os casais que estão brincando com o matrimônio, esquecendo-se de que o mesmo foi instituído por Deus. Caríssimo ouvinte, sabemos que para uma construção durar longos anos e também suportar a fúria da natureza, como tempestades de granizo, tufões e até terremotos, é preciso que ela tenha um profundo alicerce e também fortes colunas. Do contrário, ela cairá e o prejuízo será total. O mesmo podemos dizer em relação ao matrimônio. É isso mesmo, em relação ao matrimônio, ao casamento. Para que o mesmo perdure até o fim e consiga suportar os ataques dos inimigos, que são verdadeiras tempestades e tempestades furiosas, é preciso que o matrimônio, com a construção forte, tenha robustas colunas para o sustentar. Antes de falar sobre as colunas que sustentam o matrimônio, quero deixar bem claro que o matrimônio foi instituído por Deus. É isso mesmo, o matrimônio foi instituído por Deus. Ensina o livro do Gênesis que Deus criou o ser humano, varão e mulher, com o encargo de procriar e de se multiplicarem. Homem e mulher os criou, e Deus abençoou-os, diz a Bíblia, dizendo-lhes: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Foi nesse momento que Deus instituiu o matrimônio e fê-lo principalmente para povoar a terra e para que o homem e a mulher se ajudassem e apoiassem mutuamente, como está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma companheira semelhante a ele, diz a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Prezado ouvinte, hoje, infelizmente, muitas pessoas irresponsáveis e despreparadas estão brincando de casar, não levam o matrimônio a sério, mas mesmo diante de tanta baixaria, quero deixar bem claro que o matrimônio foi instituído por Deus e que o mesmo não é uma invenção humana. É isso mesmo, o matrimônio não é uma invenção humana. Vamos agora refletir sobre as colunas que sustentam o matrimônio. Elas são várias, mas falarei somente de 6 colunas. É isso mesmo, falarei apenas de 6 colunas. E tenho certeza de que, se as mesmas forem colocadas em prática, nenhuma tempestade conseguirá destruir o edifício do matrimônio.
A primeira coluna que sustenta o matrimônio é o amor a Deus. Vou repetir que a primeira coluna que sustenta o matrimônio é o amor a Deus. Essa é a primeira coluna. O casal deve se esforçar continuamente para colocar em prática o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Feliz do lar que possui essa primeira coluna, amar a Deus. O casal que abandona a Deus para buscar apoio no mundo, abandona a rocha para cair na areia movediça. É isso mesmo, a areia movediça. A única coisa que esse mundo pagão pode oferecer para um casal é a lama. É por isso que o abade Santo Antão escreve: odiai o mundo e tudo o que nele há. O mundo, nós sabemos, é um grande inimigo da família. Por isso você, casal, deve fugir desse mundo, deve tomar cuidado com as armadilhas do mundo. Caríssimo casal, no amor a Deus está a perfeição, está a santificação, e não no lixo do mundo, e não no barulho, na bagunça que o mundo oferece, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Toda a santidade e toda a perfeição de uma pessoa consiste em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso maior bem, nosso Salvador. Amar a Deus é amar o bem por excelência, e quem ama a Deus de coração odeia o mal maior do mundo, que é o pecado. Nós sabemos que o pecado é o maior mal do mundo. O amor de Deus une a criatura ao seu Criador, é isso mesmo. E quanto mais cresce o amor, mais se estreitam os laços desta divina amizade. Feliz do casal que possui essa amizade com Deus. Sabemos que o amor de Deus é um preceito, e o casal que não ama a Deus está fora da lei e não vai pelo caminho da salvação, e sim da condenação eterna. O amor a Deus é a primeira coluna que sustenta o matrimônio. E como um casal se há de amar a Deus? No Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 37 diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Muitos pensam de uma maneira errada que esse mandamento se refere somente para padres e freiras. Claro que não. Se refere também às pessoas casadas. O casal ama a Deus de todo o coração quando lhe entrega todo inteiro, sem o dividir com as criaturas. Só Deus quer ser o objeto do nosso amor. Só Ele é o Senhor do nosso coração. A Ele pertence e nele deve reinar como em propriedade sua. Qualquer parcela de amor que um casal dá às criaturas, que não seja por amor a Deus, é um roubo e uma injustiça que o mesmo lhe faz. É importante lembrar de que todas as perfeições que encontramos nas criaturas são apenas reflexos da infinita beleza do Criador. O casal que deixa de amar a Deus de coração para amar o mundo, acaba transformando o seu coração num depósito de lixo e vive em contínua angústia, porque o mundo não pode lhe dar a verdadeira felicidade, como escreve Santa Teresa dos Andes: vi que a felicidade no mundo não existe. O casal deve amar a Deus com todo o seu espírito, isto é, vivendo e atuando na sua divina presença, meditando com frequência nos seus
divinos atributos e recordando os 1000 favores de que Deus o tem cumulado. Não basta amar a Deus com todo o espírito, é preciso amá-lo com toda a alma, isto é, empregar todas as faculdades e potências em testemunhar que somente Deus é o objeto do seu amor, vivendo unido a Ele pela vontade, pondo à parte todos os outros afetos que não encaminhem para o seu amor. O casal deve amar a Deus com todas as suas forças, isto é, aplicar ao serviço de Deus não só as potências da alma, mas todo o vigor do corpo, não dar um passo que não se encaminhe a conhecê-lo, não fazer obra que não tenha por alvo a sua maior glória, não dizer palavra que não convenha à sua divina presença, e não usar dos sentidos que não seja para admirar e louvar as maravilhas do poder do Criador. O casal que deseja com sinceridade vencer os inimigos visíveis e invisíveis deve se apoiar nessa primeira coluna do matrimônio: amar a Deus sobre todas as coisas. E assim ele encontrará a verdadeira força e alegria para vencer os obstáculos, como escreve Santa Teresa dos Andes: quem pode fazer-me mais feliz do que Deus? Nele encontro tudo. Prezado casal, fuja do mundo inimigo de Deus. Ele é areia movediça e te destruirá, isso mesmo, te destruirá. Mergulhe em Deus e Ele te protegerá, como está no Salmo 61, versículos 8 e 9. A minha glória e salvação estão em Deus, o meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Feliz do casal que se refugia em Deus. Meditamos que a primeira coluna que sustenta o matrimônio é o amor a Deus. Agora vamos falar da segunda coluna que sustenta o casamento, que sustenta o matrimônio. A segunda coluna que sustenta o matrimônio é a oração. É isso mesmo, caríssimo casal. A segunda coluna que sustenta a sua vida conjugal é a oração, aquela vida profunda de oração. Quando uma pessoa deixa de se alimentar, o que acontece com ela? Ela enfraquece fisicamente e, com o passar do tempo, ela não consegue mais trabalhar e nem andar, fica doente. O mesmo acontece com o casal que não reza, isto é, que não se alimenta da oração fervorosa e perseverante. Aos poucos, esse casal vai se enfraquecendo, não sente mais força para lutar e acaba sendo derrotado pelos inimigos. Alguns casais dizem, com um certo ar de crítica e de zombaria, que esse negócio de rezar é coisa para padres e freiras. Mas é importante lembrá-los que as pessoas casadas também possuem uma alma imortal e que o demônio também trabalha para destruir as famílias. E São Francisco de Sales escreve o seguinte sobre a oração na família: é um erro, senão até mesmo uma heresia, querer excluir a vida devota do lar das pessoas casadas. Repito o que disse o grande santo São Francisco de Sales: é um erro, senão até mesmo uma heresia, querer excluir a vida devota do lar das pessoas casadas. E hoje, infelizmente, muitos casais estão brincando.
deixando a oração de lado. O casal que não reza vive com as costas voltadas para Deus e caminha apressadamente para a destruição. Caríssimo casal, é preciso rezar, é preciso dialogar com Deus, é necessário fazer oração. É tão precisa a oração ao homem para viver sobrenaturalmente, como a ave são precisas asas para se elevar da terra. É nas asas da oração que o casal se desprende das coisas terrenas e se aproxima do Criador e se aproxima de Deus, e assim encontra alívio e paz. A oração, como eu já falei, é a segunda coluna que sustenta o matrimônio. E muitos casais se desculpam dizendo que não possuem tempo para rezar, porque a vida é corrida e o trabalho é muito. Mas esses mesmos casais encontram tempo para assistir às novelas pornográficas e aos filmes imorais na televisão, ou então passar horas e horas conversando nas portas dos botecos ou na porta da própria casa. Perdem um precioso tempo com o lixo do mundo, mas não dialogam com Deus, não conversam com o Criador através daquela oração fervorosa e perseverante. Antigamente existiam os oratórios nas salas, onde os casais se reuniam à noite com os filhos para rezarem o Santo Terço. Hoje, infelizmente, a televisão ocupou o lugar do oratório e o Santo Terço foi substituído pelas novelas assassinas que destroem as famílias. Isso mesmo, as novelas destroem as famílias e a família fica horas e horas se alimentando desse vômito de Satanás. O Papa João Paulo II escreve o seguinte sobre a oração na família: a oração não representa de modo algum uma evasão, isto é, uma fuga, que desvia do empenho cotidiano, mas constitui, diz o Papa, o impulso mais forte para que a família cristã assuma e cumpra em plenitude todas as suas responsabilidades de célula primeira e fundamental da sociedade humana. E o Papa Paulo VI escreve também sobre a oração na família, dizendo o seguinte: queremos agora recomendar vivamente a recitação do Santo Rosário em família, seja o rosário a sua expressão frequente e preferida, escreve o Papa Paulo VI. Hoje, qual é o casal que reza juntamente com os filhos? Qual? Pegue um binóculo e o procure. Se você o encontrar, por favor, me avise, que estou curioso para conhecê-lo. O casal que não reza vive nas trevas e na cegueira espiritual. É isso mesmo. O casal que não dialoga com Deus, o casal que não reserva um tempo para a oração, para fazer uma oração fervorosa, esse casal vive nas trevas e na cegueira espiritual, e assim caminha para a perdição eterna, para o inferno. Prezado casal, acorde enquanto é tempo, abandone as novelas e as portas dos botecos e marque rigorosamente um horário todos os dias para a oração em família. Além do Santo Terço, leia um trecho da Sagrada Escritura ou da vida de um santo e faça um fervoroso comentário. Não deixe para depois, porque poderá ser tarde demais. Você reclama que a sua família está fracassando, que a situação na sua casa está ficando cada vez mais pesada e incontrolável. Mas olha só o que você oferece para a sua família.
novelas, conversas indecentes, músicas pornográficas e filmes imorais? Você oferece trevas para a sua família, para o seu lar, e gostaria que a sua família fosse luz? Isso é uma loucura. Aquele que se alimenta de carniça, com certeza ficará doente. É o caso da sua família. Caríssimo casal, reze muito. O casal que não reza assemelha-se a uma bola que é chutada o tempo todo por Satanás. Já falamos da primeira coluna do casamento, que é amar a Deus. Falamos também da segunda coluna, que é a vida de oração, aquela oração fervorosa e constante. Vamos agora falar sobre a terceira coluna que sustenta o matrimônio. A terceira coluna que sustenta o matrimônio é a confissão frequente. É isso mesmo, a confissão frequente. Feliz do casal que se aproxima com frequência do sacramento da paz. É isto mesmo. A confissão é o sacramento da paz e da alegria. Esse casal realmente age com sabedoria e anda pelo caminho da santidade, como escreve Santo Agostinho. Se queres saúde, beleza e santidade de alma, ama a confissão. Caríssimo casal, aproxime com frequência do sacramento da confissão, porque na confissão você praticará muitas virtudes, como escreve São João Bosco. Em nenhum outro exercício se praticam tantas virtudes como na confissão. De fato, exercita-se a fé, a esperança, a caridade, a humildade, etc., diz o grande São João Bosco. A confissão frequente é útil para o casal, para o mesmo adquirir o verdadeiro Espírito de nosso Senhor. Jesus Cristo, aparecendo um dia a Santa Brígida, disse-lhe: se queres possuir e conservar o meu Espírito, convém que confesses frequentemente os teus pecados, negligências e imperfeições. Prezado casal, quem se confessa com frequência dispõe-se melhor a receber a graça e o Espírito de nosso Senhor. Por isso, aproxime com frequência do sacramento da confissão e viverás mergulhado no oceano de paz e de alegria, como escreve o Papa Paulo VI. A confissão frequente continua a ser uma fonte privilegiada de santidade, de paz e de alegria. E o Papa Pio XII escreve o seguinte sobre a confissão frequente: por inspiração do Espírito Santo, foi introduzido na Igreja o uso piedoso da confissão frequente, diz o Papa Pio XII, e o mesmo acrescenta, com a qual aumenta-se o reto conhecimento de nós mesmos, desenvolve-se a humildade cristã, arranca-se a perversidade dos costumes, resiste-se à negligência e ao torpor espiritual, purifica-se a consciência, procura-se a salutar direção da consciência, fortalece-se a vontade e aumenta-se a graça por força do próprio sacramento, diz o Papa Pio XII. Prezado casal, a confissão é o sacramento da paz e da alegria. Por isso, aproxime dessa fonte de santidade com frequência, semanalmente ou de 15 em 15 dias, e assim o vosso lar possuirá uma fortíssima coluna. Já falamos da primeira coluna do casamento, que ajuda a sustentar o matrimônio, que é o amor a Deus. A segunda é a oração. A terceira,
que eu acabei de falar é a confissão frequente. Vamos agora falar sobre a quarta coluna que sustenta o matrimônio. Essa quarta coluna é a comunhão frequente. Isso mesmo, comunhão frequente. Caríssimo casal, Santo Afonso Maria de Ligório escreve o seguinte sobre a Santíssima Eucaristia. Nosso Salvador, sabendo ter chegado a hora de partir deste mundo, antes de morrer por nós, quis deixar-nos a maior prova possível de seu amor. Foi precisamente este dom do Santíssimo Sacramento. E São Bernardino de Sena diz: as provas de amor que se dão na hora da morte ficam mais firmemente na memória e se prezam mais. Daí o costume dos amigos, ao morrer, deixarem algum presente, uma peça de roupa, um anel, às pessoas que amaram na vida, como recordação de sua amizade. Mas Jesus Cristo, partindo deste mundo, o que nos deixou em memória de seu amor? Não uma veste, um anel, mas o vosso corpo, o vosso sangue, a vossa alma, a vossa divindade, Ele mesmo, todo, sem reservas, como escreve São João Crisóstomo. Deu-se todo, não reservando nada para si. Então, prezado casal, não perca tempo, mas aproxime frequentemente e com fé, devoção e respeito da Sagrada Comunhão, porque, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório, na comunhão Jesus une-se à pessoa e a pessoa a Jesus. Esta união não é apenas de simples afeto, mas real e verdadeira. E São Francisco de Sales também escreve: em nenhuma outra ação se pode considerar o Salvador mais carinhoso, mais amoroso do que nesta. Aniquila-se, por assim dizer, e se reduz a alimento para penetrar nossas almas e se unir ao coração de seus fiéis. E São João Crisóstomo diz ainda: Jesus Cristo quer de tal modo unir-se conosco pelo amor ardente que nos tem, que nos tornemos uma só coisa com Ele. Feliz do casal que, ao invés de perder tempo com as novelas podres e imorais, ou com as portas dos botecos, participa com frequência da Santa Missa, para receber a Santíssima Eucaristia, para receber o corpo de nosso Senhor. São João Bosco escreve o seguinte: tende grande cuidado em ir à Santa Missa, mesmo nos dias da semana, ainda que para isso tenhais que sofrer algum incômodo, pois com isso obtenhais do Senhor toda sorte de bênçãos, diz o grande santo São João Bosco. O casal que recebe com frequência o Santíssimo Corpo do Senhor, a Santíssima Eucaristia, torna-se forte e preparado. Isso mesmo, forte e preparado para vencer as tempestades da vida, porque a Santíssima Eucaristia produz, segundo São Pio X, os seguintes efeitos em quem a recebe dignamente: conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, assim como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo, perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais, produz consolação espiritual, enfraquece as nossas paixões e, em especial, amortece em nós o fogo da concupiscência, aumenta em nós o fervor e ajuda-nos a proceder em conformidade com os desejos de Jesus Cristo e dá-nos um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Caríssimo casal, comungue com frequência e com fervor, porque em Jesus sacramentado você encontrará força
para suportar as perseguições dos inimigos e coragem para perseverar e vencer todos os obstáculos. O casal que não comunga o Santíssimo Corpo do Senhor é um casal paralítico. Nós já falamos sobre a primeira coluna do matrimônio, que ajuda a sustentar o matrimônio, que é o amor a Deus. A segunda é a oração fervorosa e perseverante. A terceira coluna é a confissão frequente. E a quarta coluna, que eu acabei de falar, é a comunhão frequente. A quinta coluna, que sustenta o matrimônio, é a fidelidade conjugal. Isso mesmo, a fidelidade conjugal. O padre João Batista Lehmann escreve: a base elementar da família cristã é a fidelidade, que mutuamente juram os esposos. E Santo Tomás de Aquino também escreve: a forma do casamento é a união indissolúvel dos corações, em virtude da qual cada um dos cônjuges é obrigado a guardar para com o outro uma fidelidade sem partilha. Diz o grande Santo Tomás de Aquino: está claro, caríssimo casal, que a fidelidade prometida solenemente aos pés do altar sagrado deve durar até a morte. Isso mesmo, durar até a morte. Pouco importa que no correr dos tempos apareçam desigualdades de gênios, diversidade de gostos, doenças prolongadas ou incuráveis. É importante lembrar de que os laços do sacramento permanecem sempre inquebrantáveis. Isso mesmo, sempre inquebrantáveis. Só a morte tem o poder de quebrar os vínculos do sacramento do matrimônio. Repito, só a morte tem o poder de quebrar os vínculos do sacramento do matrimônio. Lembre-se, prezado casal, de que o matrimônio não é um brinquedo, ou um passatempo. Ele é um sacramento e, como já foi dito, foi instituído por Deus. A instituição matrimonial faz parte dos planos divinos desde o momento mesmo da criação do homem. Não é, pois, como dizem os comunistas, uma invenção burguesa ou o último reduto da sociedade capitalista. Por isso, você, casal, você precisa levar a sério o matrimônio. Você não pode brincar com o seu casamento. Você precisa evitar, custe o que custar, o pecado de adultério. Isso mesmo, evitar a praga do adultério. Esse pecado é a sepultura do casal e a desgraça da família. Ele é realmente um veneno mortífero. Alguém poderia perguntar: o que é o adultério? O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no número 2380, o define assim: o adultério. Esta palavra designa a infidelidade conjugal, quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. Essa é a definição de adultério segundo o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, número 2380. Sabemos que Jesus Cristo condena o adultério, mesmo de simples desejo, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. E você, homem casado, você tem esse péssimo costume de olhar com desejo
para as mulheres? Seria muito bom se você seguisse o exemplo de Jó, que diz: eu fiz um pacto com os meus olhos para não olhar para uma virgem. Livro de Jó, capítulo 31, versículo 1. E também levasse a sério esse pensamento do abade Santo Antão: basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. Repito, o pensamento de Santo Antão Abade: basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. Prezado casal, o adultério não é uma brincadeira. Isso mesmo, o adultério não é uma brincadeira. Ele é um pecado, e pecado gravíssimo, que destrói a família e lança as almas no inferno. O adultério é uma injustiça, diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2381, quem o comete falta com seus compromissos, fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta, compromete o bem da geração humana e dos filhos, que têm necessidade da união estável dos pais. Realmente, prezado casal, o adultério é a sepultura da família, é a sepultura do casal. Lembre-se, caríssimo casal, de que o adultério é pecado mortal. Pecado mortal. E o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem e desvia-o de Deus. O adultério é como um veneno mortífero. Ele mata a fidelidade conjugal. E hoje, mais do que nunca, ele está se espalhando. Até parece que vivemos em Sodoma e Gomorra. Isso mesmo. O mundo está tão podre, tão impuro, e o adultério se espalhou de tal forma que até parece que vivemos hoje em Sodoma e Gomorra. É ele um dos pecados mais graves, e o mesmo é cometido por pobres e ricos. É isso mesmo, por pobres e ricos, e no mundo inteiro, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Para esse mundo tão impuro, tão adúltero, tão pagão, cabe muito bem essas palavras do livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 10. A terra está cheia de adúlteros. Vivemos num mundo tão podre e pagão, onde a virgindade é criticada terrivelmente pelos impuros, e o adultério é elogiado pela maioria, e aquele que procura ser fiel à companheira é deixado de lado e criticado sem piedade. E o mesmo acontece em relação às mulheres fiéis. Hoje, infelizmente, digo infelizmente, muitos adúlteros são aplaudidos de pé. Isso mesmo, aplaudidos de pé por muitos porcos da sociedade, justamente porque tiveram a coragem de apunhalar as suas esposas com o punhal do adultério. E são tidos pelos porcos mais impuros como exemplos para todos do chiqueiro. Que aberração, que loucura, que depravação! Sendo que, na verdade, esses homens adúlteros, covardes, não passam de irresponsáveis, fracos, de moleques, dignos do fogo do inferno. Existem adúlteros tão sujos e covardes que cometem o adultério e depois se reúnem com os amigos do chiqueiro para comentar como foi a tal traição. E nesse diálogo fedorento se vangloriam por ter traído as esposas. Que loucura!
Prezado casal, lembre-se de que esse comportamento é de cavalos e éguas, e não de um casal que jurou diante do altar fidelidade até a morte. Lembre-se de que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, também do vosso adultério, e com certeza você prestará conta a Deus na hora da morte, na hora do julgamento. Nós já falamos sobre a primeira coluna do casamento, que é amar a Deus. A segunda é a oração fervorosa e perseverante. A terceira é sobre a confissão frequente. A quarta é sobre a comunhão frequente. A quinta é sobre a fidelidade conjugal. Agora vamos falar sobre a sexta coluna do casamento, a sexta coluna do matrimônio, que sustenta o matrimônio, que é o respeito e o diálogo entre o casal. Isso mesmo, respeito e diálogo entre o casal. Esse respeito deve ser mútuo. O casal deve se esforçar para que reine esse respeito no lar. Não somente o homem deve se esforçar, ou somente a mulher, mas os dois, isto é, o casal. O respeito mútuo é uma exigência natural. Amor e respeito se condicionam e se completam. Se não existir o verdadeiro amor entre o casal, com certeza não haverá o respeito, e vice-versa, e o lar se transformará em um curral, onde reinará coices e mais coices. Prezado casal, para que possa haver respeito íntimo, indispensável é que o estado pré-nupcial não tenha sido prejudicado e maculado com vícios e pecados abomináveis. É preciso também que o casal evite, custe o que custar, pequenas e grandes provocações, e que reine entre o casal as regras da boa educação. Para que haja o verdadeiro respeito entre o casal, é preciso evitar duas coisas. Primeiramente, a pirraça. Pirraça é fazer algo com o propósito de contrariar alguém. Às vezes a mulher casada acorda com a avó de trás do toco e diz que vai matar o esposo na unha, que ele vai se arrepender do dia em que nasceu, ou vice-versa. E assim, com essas brigas, com essa falta de respeito, o amor vai se esfriando e o demônio vai entrando na família. Prezado casal, cuidado com a pirraça, cuidado com as provocações, cuidado com as picuinhas. São ervas daninhas que vão prejudicar o jardim do seu matrimônio. O segundo ponto que deve ser evitado é o ciúme. O ciúme é grande inimigo da felicidade conjugal. Ele é incompatível com o respeito mútuo. O ciúme leva um a se desconfiar do outro e não raras vezes prepara o caminho para a infidelidade conjugal, não mais imaginária, mas real, como está no livro do Eclesiástico, capítulo 9, versículo 1. Não tenhas ciúme de tua esposa, para que ela não empregue contra ti a malícia que lhe ensinaste. Cuidado, caríssimo casal. O espinho do ciúme não é como o das rosas, que machuca apenas as mãos. No ciumento há duas coisas horríveis: os dramas e as tramas. Por isso, elimine o ciúme do vosso meio e deixe que reine somente o respeito mútuo no vosso lar, na vossa família. E o diálogo também faz parte dessa sexta coluna, que sustenta o matrimônio. Feliz do casal que dialoga com frequência ou até mesmo diariamente. Aqui não se trata daquela conversa costumeira e rápida, como acontece durante os trabalhos diários e na presença de pessoas estranhas ou até mesmo de pessoas conhecidas.
mas daquele diálogo construtivo entre o casal em um lugar reservado e silencioso. Hoje, infelizmente, por causa da hidra satânica, que é a televisão, milhares de casais não se dialogam mais. Ficam ali na sala, horas e horas, bebendo da lama das novelas, e a mesma vomita lama e lixo dentro do coração do casal. E o prejuízo é incalculável para a família. Com certeza, já aconteceram milhares de separações entre os casais por falta do diálogo. Sabemos que os inimigos visíveis e invisíveis perseguem terrivelmente as famílias. Por isso, o casal precisa agir com sabedoria e prudência diante de certos acontecimentos e fofocas. Existem pessoas que não conseguiram perseverar no matrimônio e se separaram, e agora, por inveja, lutam para destruir o lar daqueles casais que estão firmes. E essas pessoas usam todo tipo de armas, principalmente da fofoca e da calúnia. E se o casal não for prudente e sábio, e se não dialogar com calma, paciência e compreensão, certamente o inimigo vencerá. Porque existem pessoas tão maldosas, mas tão maldosas, que parecem ter o demônio no lugar da língua. Prezado casal, deixe as novelas de lado e a partir de hoje reserve um tempo para um diálogo sincero, compreensivo, amigo e educado. E nesse diálogo você poderá tratar dos seguintes assuntos: da vida espiritual da sua família, da parte financeira, da educação dos filhos, sobre a saúde, sobre o trabalho e outros assuntos. E assim você estará fechando as portas do vosso lar para os inimigos. O casal que não dialoga e que corre o tempo todo, com certeza cairá no abismo e a destruição será total.